Bom dia, paz do Senhor, amém? Que bom que você está vendo. Você pode sentar. O Espírito Santo me falou sobre o ano da restituição. E eu quero trazer algo hoje para a igreja sobre restituição. Pelo menos Deus tem para mim e para você 7 restituições nesse ano. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, esteja abrindo-a no livro de Ruth, capítulo 1, e alguns versos a seguir. Livro de Ruth fica logo depois do livro de Juízes, né? Tem os primeiros livros, ali os 5 livros, depois tem Josué, Juízes, e logo em seguida tem Ruth, antes de Samuel. Aí. Diz assim a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1. Noemi, o título é Noemi e suas noras Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso de cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porque quanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e que me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se uma outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Amém. Até aí está bom. O título dessa mensagem que eu quero deixar nessa manhã é 7 restituições de Deus para a sua vida. Profetize na vida de pelo menos uma irmã, diz assim: Deus tem pelo menos 7 restituições na tua vida. Deus tem pelo menos 7 restituições na sua vida. Esse ano, na virada do ano, como sempre o pastor Gilmar faz, ele profetizou que é o ano da restituição. E já estamos em outubro, quase findando o ano. Talvez nesse ano você perdeu algumas coisas. Durante o ano há algumas perdas. Mas Deus sempre trabalha
com a restituição, e não só das perdas, aquilo que ele tem muito mais do que você imagina ou pensa. E esse texto que nós acabamos de ler fala da história de Noemi, é o livro de Ruth. E Noemi viveu numa época das mais turbulentas de Israel, na época dos juízes. Quando eu leio o livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, termina esse livro, talvez seja o livro que mais triste da Bíblia termina, porque ele diz assim: e naquela época não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que achava reto aos seus olhos, cada um fazia a sua lei, cada um fazia o que queria. Então, quando eu vejo esse livro de Juízes terminar, eu percebo o nível espiritual dessa nação na época. E conta a história que nós acabamos de ler, que Noemi, eu imagino que ela era uma jovem como qualquer um de nós, cheio de sonhos, cheio de planos. Imagine um casal que resolve casar. Noemi e Elimeleque se conhecem e eles projetam uma vida de sucesso, projetam sonhos, eles imaginam filhos, eles pensam em constituir uma família feliz, como é o sonho de todo jovem, de toda jovem. E a palavra Noemi significa agradável. Então, provavelmente ela nasceu num momento em que os seus pais desejavam muito ela, e ela foi muito benquista pelos seus pais, ela foi absorvida pela família, no seio da sua família. E Elimeleque significa Deus é meu rei. Então eles nasceram com um propósito para serem bênçãos. Você sabe, eu já falei isso, os pregadores também já falaram isso. Os nomes dos personagens bíblicos eram dados mediante as situações que estavam vivendo os seus pais. Então, dependendo da situação que eles estavam passando, eles colocavam o nome de filho de acordo com aquela situação. Então eles nasceram para ser felizes. E esse casal começa a viver a sua vida, cheio de sonhos, com vontade de viver. Só que de repente aparece uma crise. Diz a Bíblia que havia uma grande fome sobre toda a terra. Não era só sobre Belém. A cidade de Belém, o nome Belém significa casa do pão. Certamente ali havia abundância de mantimentos, de pão, de trigo. Era uma cidade abençoada, como Brusque como outras cidades são. Só que naquela época, devido aos seus altos e baixos do povo de Israel, ora servia a Deus, ora não servia. Se você ler os 13 juízos que passaram ali, um servia a Deus, daqui a pouco Deus havia uma crise, e ele passou por um período turbulento. E eles resolvem sair de Belém. Claro, eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. E o nome Malom significa fraco, doentio. Imagine comigo, queridos, quem é mãe, quem é pai, sabe o cuidado que a gente tem que ter com o filho. E Malom provavelmente nasceu num período em que eles estavam passando essa crise. Porque para ela colocar no Oresco o nome Malom, fraco, doentio, é porque o menino certamente nasceu com problemas de saúde. Talvez muitas noites Noemi acordou e olhou aquele menino e disse: Senhor, cuida desse menino, cuida, porque ele é fraco, ele é doente, é o meu filho. E de repente parece que nasce o segundo filho, Quilion. Tristeza. Imagine só, colocar o nome de menino de tristeza. Provavelmente eles estavam numa dificuldade financeira muito forte, e nasce o segundo filho. O primeiro já estava doente, o primeiro já estava difícil de cuidar, e nasce o segundo. Não era o momento para ele nascer pelo jeito, porque ela colocou o nome desse, Quilion, tristeza. Então essa família passou por algumas dificuldades. Esse homem, o Elimeleque, de repente ele resolve sair de Belém. Ele não pede direção de Deus, ele diz: está difícil aqui, eu não estou conseguindo nem sustentar minha casa, porque para ele sair da cidade, abandonar parentes, sair tudo, certamente a situação dele estava muito difícil. E ele sai da cidade de Belém, e a Bíblia diz que ele sai peregrinando. O que é peregrinar? Eu não sei para onde eu vou, mas eu tenho que dar um jeito de sustentar a minha casa. Sai ele, sua esposa e 2 filhos, com problemas.
E geograficamente de Belém a Moabe são quase 100 quilômetros, né? Não era tão distante assim. Mas ele para onde? Em Moabe, uma terra pagã, uma terra onde o deus de Moabe era o deus Quemos, aonde se sacrificava crianças, queimava crianças pequenas vivas para agradar esse Deus. Imagine o nível espiritual que era essa nação, Moabe. E assim Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos vão para Moabe. E chegam em Moabe, a coisa não muda. Pelo contrário, só piora. Pelo contrário, só piora. Quando eles chegam em Moabe, ali em Moabe, acontecem algumas coisas. Os meninos cresceram um pouco. Diz a Bíblia que eles acabam casando com 2 moabitas. E, de acordo com a Bíblia, não era permitido os israelitas casarem com mulheres estrangeiras, porque poderia corromper a nação. Tanto é que, se você ver Josué ali na conquista, eles tinham que exterminar as nações inimigas, porque corrompia eles. E de repente eles chegam em Moabe. E um belo dia, vou conjecturar aqui, os meninos estão já com as suas esposas moabitas, está difícil, e para piorar a situação, talvez Noemi está fazendo sua comida, e quando ela vai chamar o marido para almoçar, para jantar, não sei, adivinha o que acontece? Elimeleque morre. Imagina o desespero dessa mulher. Agora, numa terra estranha, a situação já estava difícil, havia fome sobre a terra, e agora perde o arrimo de família. Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres são arrimo de família. Mas na época não era assim. Era o homem que sustentava a casa. Era uma sociedade totalmente patriarcal, onde a mulher, ela tinha sim o seu valor, mas o seu valor para criar filhos, para gerar filhos, para ser bênção. E ela perde o seu marido. E ela tem pelo menos os 2 filhos. E a situação, será que podia ficar pior? Fica. De repente ela perde também os 2 filhos. Agora pense comigo, queridos. Você numa terra estranha, de repente sem marido, e para piorar a situação, perde 2 filhos, não um só. E Noemi, que significava agradável, agora fica triste. E você percebeu no texto que ela disse que a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Ela achava, o que eu fiz? Quando acontece tragédia na sua vida, talvez é normal as pessoas perguntarem, o que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Por que está acontecendo isso comigo? Qual a explicação para isso? E esse questionamento Noemi fez. E ela resolve voltar para Belém. Ela e suas 2 noras. E uma das noras vem com ela, Ruth. A outra fica no meio do caminho. Agora eu pergunto para você, igreja. Em situações difíceis, às vezes a gente gostaria de ter uma explicação para algumas coisas, mas existem coisas que nós não temos explicações. Existem coisas que Deus faz e não sabemos por que faz isso, por que aconteceu. E Noemi volta. E então acontecem algumas coisas. A primeira coisa que Deus nos ensina nesse texto é que, o primeiro tópico da mensagem é que decisões erradas promovem sofrimentos. Cuide com as decisões que você toma sem consultar Deus. Geralmente uma decisão fora da palavra de Deus, sem consultar a direção de Deus, promovem sofrimentos. Quantas pessoas fizeram negócio confiando nas pessoas, achando que esse cara é um cara legal, achando que essa pessoa é uma pessoa do bem, mas não orou, não colocou diante de Deus, não esperou um pouquinho, foi lá e porque a pessoa é boa, fez um negócio, tomou aquela decisão. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que cuide com as suas decisões. Veja bem, no início do livro diz ali que elas saíram de Belém, da casa do pão, e foram para Moabe, que significa semente do pai. Certamente não pediram direção de Deus, porque em nenhum momento eles diz ali a palavra que eles oraram, buscaram a Deus, que Deus falou com eles, como Deus disse para Abraão: sai da tua terra,
Com Abraão, Deus falou, sai da tua terra e vai para uma terra onde eu vou te mandar. Mas com eles não, eles saíram por conta própria. Então, acontece pelo menos 3 momentos difíceis na vida de Noemi. E o primeiro momento difícil foi quando morre Elimeleque, o marido dela. Ela fica numa situação difícil. Olha, não é fácil perder o cônjuge. Quem é casado sabe. Você dorme todo dia com a esposa, com o marido. E se você acordar e olhar para o teu lado e não ver aquela pessoa que você tanto ama do ladinho dela, você saber que não pode mais falar com ela, deve ser muito difícil. Eu parece que imagino Noemi deitada na sua cama, e quando ela vai se virar para agarrar o marido, para abraçar o marido, ele não está ali. Nós não sabemos lidar muito bem com a morte. Nós não sabemos lidar muito bem com a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para viver eternamente. Quantas noites será que Noemi, quando se virava, ela pensava em abraçar o Elimeleque? Ele não estava mais ali. Foi difícil. Imagine a dor dessa mulher. Mas tudo bem, ela tinha 2 filhos. Então ela passou por uma grande difícil, uma terra estranha, onde não tinha parente. Não tinha nenhum parente para consolar. A segunda coisa que acontece quando a gente toma a decisão errada, foi o segundo momento de Noemi. Ela não perdeu um filho. Perdeu os teus 2 filhos. Deve ser muito horrível sepultar filhos. O curso natural das coisas é nós sepultarmos os nossos pais. Mas perder filho, gente, 2 ainda. Você lá, onde você depositou toda a esperança, de repente você olha 2 caixões na tua casa, ou na capela mortuária, na época provavelmente era na casa, e você olha os teus 2 filhos, as tuas 2 esperanças, Deus levando. E agora? Não é fácil. E essa mulher começou a pensar, o que eu fiz? Qual foi o meu erro? E quando a gente toma a decisão errada, sem consultar Deus, para piorar, o diabo ainda te acusa. Olha só, bem feito. Fosse sair de lá, o diabo te faz sentir pior do que você já está. Ela perde marido, perde seus 2 filhos. E o terceiro momento é que ela já está na sua velhice. O que uma mulher dessa esperaria mais? Sou velha, eu não tenho mais esperança de casar, não pretendo mais casar, não gero mais filho. E na época era assim, gente. Uma mulher era feita para criar. A semente dela era que dizia que a família dela era bem sucedida ou não. Se uma mulher estéril, você viu alguns exemplos na Bíblia, a gente poderia citar alguns, não era valorizada. É como se Deus pesasse a mão sobre ela e dissesse, essa aí não é abençoada não. Essa aí não foi bênção enquanto ela viveu. Era esse o sentimento que ela tinha, que ela não valia nada. Que alguma coisa muito errada ela tinha feito para Deus pesar a mão sobre ela. Porque ela diz aqui que a mão do Senhor pesou sobre mim. E deve ter sido muito difícil. Só que existe uma palavra na Bíblia, ali no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 12, que diz assim: tornai, filhas minhas, ide embora, já sou muito velha, sou para ter marido, até que ainda disseste, tenho esperança. Se você pegar o hebraico, ele é muito rico. Quando você começa a pesquisar o hebraico ou o grego, mas principalmente o hebraico, você estuda essa palavra, a gente chama isso em teologia do strong dela, ou seja, de onde ela veio, o que ela quer dizer, qual é a origem dessa palavra. Essa palavra em hebraico, esperança, significa tikvah. É isso mesmo. Meio esquisito, né? Tikvah. Assim como a gente fala shalom, a gente sabe o que é? A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Assim quando a gente fala a Shekinah, a gente sabe que é a presença de Deus, que invade o ambiente. E quando a gente fala, quando essa palavra esperança está escrita na Bíblia, em hebraico ela significa tikvah. E eu fui buscar o que ela significa, essa tikvah. Significa assim:
cordão de resgate. Vem como se fosse um cordão de resgate. Ou seja, traduzindo para vocês, no momento que dá tudo errado, no momento que não há mais nenhuma possibilidade, no momento que não há mais nenhuma esperança, no momento que quando os médicos disseram, vamos desligar o aparelho que vai morrer, no momento que quando o teu credor diz assim, não, eu vou te processar, porque você não consegue pagar, a tua dívida é impagável. No momento em que você não vê mais nenhuma porta, nenhuma saída, no momento em que você não vê nenhuma luz, nenhuma solução, deixa eu falar algo profético para a tua vida. Estou sentindo virtude de Deus. A tikvá de Deus te invade. A tikvá de Deus ainda não acabou. Quando você olha para a situação e não vê mais nenhuma possibilidade de ocorrer, de mudar a tua história, vem a tikvá de Deus, a esperança de Deus. E quando ela vem na tua vida, ainda que seja um lampejo de fé que você tem, é o suficiente para ativar o poder de Deus, a glória de Deus, a restituição de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Grave esta palavra, a tikvá de Deus. Aí crer contra qualquer possibilidade quando não tem nenhuma esperança. Glória a Deus. Então, ela teve que fazer algumas coisas para ativar a tikvá de Deus, ter esperança em Deus. A primeira coisa que ela faz, ela teve que tomar agora as decisões erradas. Talvez você, durante toda a sua vida, tomou algumas decisões que acarretaram alguns problemas para a sua vida até agora. Mas eu quero dizer para você que se você começar a tomar decisões certas a partir de hoje, a tikvá de Deus vai chegar na tua vida. A esperança de Deus vai invadir o teu coração. E quando invade o teu coração, ela produz fé suficiente para promover o teu milagre, a restituição na tua vida. Aleluia. A mover de Deus nesse lugar. Deus está tocando corações. Tem pessoas que precisavam ouvir isso, que estavam perdendo totalmente as esperanças. Aleluia. E a primeira coisa que ela faz, ela se levantou. No versículo 1, no verso 6, diz assim: olha o que Noemi fez. Então ela se levantou com suas noras. Aleluia. Por que você está prostrado? Por que você não se levantou ainda até agora? Você quer a restituição de Deus? Você quer o mover de Deus? A gente já vai falar sobre 7 tipos de restituições, rapidinho. A primeira coisa que você tem que fazer é se levantar. Saia do lugar aonde você está, lugar de inércia. Quando ela se levantou, não se levanta só ela, mas também as suas noras. Porque diz aqui no versículo 1:6, diz assim, ó: então levantou-se ela com suas noras. Sabe por que a tua família talvez não se levantou em Deus ainda? Porque está dizendo para você e para mim: se levante em oração, busque, clame pela tua família, porque se você se levantar, tem gente que vai te seguir. Quando você se levanta, mais pessoas vão se levantar. Aleluia. Então a primeira coisa que você precisa fazer, decisão certa, se levante em Deus. Diz assim: eu sou um homem de Deus, eu vou interceder pela minha família, eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou fazer agora a obra de Deus, porque eu sei que a tikvá de Deus vai ser ativada no meu coração. Aleluia. A segunda decisão certa que Noemi fez também está no versículo 6, 1:6. Ela saiu do lugar onde era para ela não estar. Diz ali: então se levantou ela com sua nora e voltou dos campos de Moabe. Deus nunca disse que era para ela ter ido para Moabe. O lugar dela era Belém. O teu lugar é Belém, é a casa do pão. Você nunca deve sair da igreja. Você nunca deve ficar procurando. É onde você recebe alimento que você tem que estar. Cuide. É onde você é tratado. Às vezes você acha que está passando uma crise espiritual, como havia uma fome na terra, e você começa a procurar, peregrinando, para cá, para lá, para cá, para lá. Cuide para não se perder muito. Ela se distanciou geograficamente apenas 100 quilômetros
mas espiritualmente, alguns anos-luz de Deus, pelo jeito. Geograficamente era pouco Moresco, só 100 quilômetros. Mas espiritualmente foi longe. E quando você começa a peregrinar para cá, peregrinar para lá, peregrinar em busca de pão, em busca da palavra, cuide. Então ela teve que voltar ao lugar de origem. Quando você volta do lugar onde você tem que estar, Deus começa a ministrar na sua vida. A tikvá de Deus é ativada no seu coração, aleluia. A terceira decisão certa de Noemi, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. É no final desse versículo. Ela diz, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Ainda está no versículo 6. Você sabia que tem gente ouvindo ainda só as bênçãos? Ouvindo que Deus está abençoando o outro, ouvindo que Deus está abençoando para cá, ouvindo que Deus está fazendo aqui, ouvindo que Deus está curando, mas não está recebendo, sabe por quê? Porque às vezes está peregrinando para cá, para lá, para cá, para lá, não sabe o que quer. E quando você está na casa de Deus, quando você está no lugar certo, Deus vem e ativa a tikvá dele no seu coração. Aí você crê contra a esperança, a fé é ativada e o teu milagre vai acontecer, aleluia. A quarta decisão certa de Noemi, ela resolveu então se humilhar e voltar ao seu lugar de origem. Versículo 7. Pelo que saiu de onde estivera, ela e suas duas noras, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, ou seja, Belém. Aleluia. Tem hora que o nosso orgulho tem que ficar de lado. A gente precisa voltar. Deus está dizendo agora para a igreja, volta. Volta ao primeiro amor. Volta. Por que você saiu da minha presença? Eu lembro do tempo que você orava de noite. Eu lembro do tempo que você orava de madrugada. Volta. Volta. Volta, volta ao teu lugar de origem. Quando você se converteu, a tua oração era sincera. Você cria que eu era Deus. Deus diz para você. Você cria que o milagre ia acontecer. Você não tinha dúvida. E as coisas aconteciam mais fácil, é ou não é verdade? E por que agora você começa a raciocinar que o poder de Deus parece que ele tem que demorar um tempo? Assim, se você crê de todo o seu coração, Deus ainda é o mesmo. Deus, o amor dele não diminuiu, o poder dele muito menos, porque ele é Deus da tua vida, da tua casa, da tua família, aleluia. E Deus está chamando essa igreja para o avivamento. Um avivamento. Quando você olha a frequência nos cultos, parece que tem menos, mas Deus não trabalha com a maioria. Deus trabalha com o pouco, mas o pouco que ele trabalha, ele faz muito, porque Deus não precisa de muito para fazer muito. O pouco de Deus é o muito de Deus na tua vida, aleluia. A quinta decisão que Noemi fez, no meio do caminho, na metade da tua caminhada, vão acontecer algumas coisas. No meio do caminho é o perigo. Uma das noras órfã parou, voltou. Quando você está na caminhada com Deus, algumas pessoas que começaram contigo vão parar. Mas Deus vai colocar alguém sempre para estar do teu lado, para continuar contigo, para te dar força, aleluia. Quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões disse, se tu és o filho de Deus, sai daqui e tira a gente. Queria fazer Jesus pior do que ele já estava ali, com dor, sofrendo por mim e por você. Mas o Espírito Santo tocou no coração do outro ladrão e disse, mestre, eu sou um pecador, salva-me, lembra-te de mim. Sempre no meio do caminho, na hora da tua adversidade, algumas pessoas vão desistir, mas algumas pessoas vão andar contigo até o fim. Algumas pessoas vão dizer assim, ó, vem cá, me dá a mão, tá difícil, mas eu estou contigo, independente do que está acontecendo, não importa o que você está passando, eu estou contigo, aleluia, eu vou até o fim contigo, o teu Deus é meu Deus.
Deus. Aonde tu morreres, eu morrerei. Aonde tu fores sepultado, eu serei sepultado. Mas eu vou contigo até o fim. Não importa o que digam de ti, não importa o que fala de ti, não importa o que a cidade vai dizer, Noemi. Eles vão dizer: olha só, chegou a coitadinha, olha como ela voltou sem marido, sem filhos. Mas ela voltou com uma nora. Mas ela voltou com uma nora chamada Ruth. E o nome Ruth significa amizade. Aleluia. Ramanagaba cheias. E Deus tem um amigo muito especial para ti, chamado Espírito Santo. Arabaxá. Alguém precisava ouvir isso. Tem gente se sentindo tão sozinha. Aramanagaba managabalaias. Mas o amigo que é o amigo Espírito Santo, no teu momento difícil, quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, ele diz: ei, eu te dou a mão, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, não importa as tuas fraquezas, eu continuo te amando ainda assim, aleluia. E a última decisão certa para promover restituição está aqui. Quando ela mesmo estava ferida, ela deu bons conselhos para sua nora. Ali no final do capítulo 1, ela volta com Noemi e ela aconselha, depois no versículo 2, ela aconselha Noemi a trabalhar num parente dela. Então, primeiro tópico da mensagem: decisões erradas promovem sofrimentos. Decisões certas promovem restituição em nossa vida. E que restituição em nossa vida pode promover? Eu quero rapidamente aqui falar sobre 7 restituições que Deus tem para a sua vida, como teve na vida de Noemi e tem para a minha vida também. A primeira restituição que Deus tem: Deus precisa te restituir ao povo de Deus. Você tem que fazer parte do povo de Deus. Você tem que estar não só participando de uma igreja, mas ter o sentimento de pertencer a uma igreja. Participar eu venho quando eu quero. Pertencer, eu sou a igreja. Então, Noemi, ela voltou para habitar junto com o seu povo. Alabaxamandagabacheias. Deus está dizendo assim, ó: é hora de voltar para casa. Por que você se distanciou de mim? É hora de voltar para casa. Parece que eu não te conheço mais. Por que você distanciou tanto de mim? É hora de voltar para casa. Aleluia, 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 aleluia. E quando você volta para casa, como diz a parábola do filho pródigo, o pai, antes de você chegar, ele sai correndo. Ele não vai te questionar: filho, por que você fez isso? Por que você gastou todo o meu dinheiro? Por que você acabou com isso? Ele simplesmente vem, corre para você, te abraça, te beija e ainda te restitui a posição de filho. Aleluia. Não importa o que você fez, quão longe você andou, quando você volta para casa, Deus te restitui ao seu povo. Então a primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida é te restituir ao povo de Deus. Você é dessa igreja, você é o povo de Deus, você é a nação santa, sacerdócio real, povo eleito, geração eleita, povo adquirido, aleluia. A segunda restituição, Deus quer restituir a tua família. Quantas famílias às vezes são destruídas porque você ou eu às vezes nos distanciamos de Deus. Saímos do lugar onde era para estar e vamos para outro lugar onde não deveríamos estar. E quando você começa a ter fazer brotar a tikvá de Deus no seu coração, que é crer contra as esperanças, vai produzir uma fé em Cristo, Deus começa a restituir a tua família. Aleluia. Noemi perdeu marido, é verdade, perdeu filhos e até uma outra nora. Aleluia. Mas Ruth fez mais por ela do que toda a sua casa. E em Ruth capítulo 4 versículo 15 ela mesma diz isso, que ela fez mais por ela do que toda a sua casa. A terceira restituição de Deus
ela restituiu a fé. Quando parecia que não tinha mais jeito, Deus enviou a Tikvá e restaurou a fé e sua confiança em Deus. Curou suas feridas emocionais e ela ainda pôde enxergar que Deus é fiel e cumpre seus planos mediante a obediência. Ali em Ruth capítulo 2, versículo 20, diz assim: e disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho, então Noemi disse a sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe Noemi: este homem é um parente chegado e é um dentre os nossos remidores. Ela disse: o Senhor é bom ainda com os vivos e até com os mortos. Por que isso? Na época de Noemi, na época da antiga aliança, existia duas leis: a lei do levirato e a lei do remidor. O que era a lei do levirato? Era o seguinte: se um homem ele casasse com uma esposa e essa esposa não tivesse filho, o seu irmão mais novo casaria ou coabitaria com a esposa do irmão, e o primeiro filho era a semente do irmão mais velho que teria falecido, para a família desse irmão mais velho continuar e não perecer essa família. Essa era a lei do levirato. Só que no caso de Noemi, o irmão mais novo também tinha morrido. Morreu o irmão mais velho e o irmão mais novo. Então ela vai para Belém e encontra um homem chamado Boaz, que era um parente. Então, para essa lei do levirato se cumprir, teria que haver um remidor, um parente mais próximo chegado. E havia um parente mais próximo de Noemi, que era um outro homem que não diz o nome ali na Bíblia, mas ele não quis cumprir a lei do levirato. Então Boaz cumpre. Então, além da lei do levirato, tinha a lei do remidor. Ou seja, o remidor ele ia restituir à família as terras, o direito dessa família crescer, a geração. Aleluia. Deus está dizendo para a gente, para nós aqui hoje, Deus quer restituir a sua fé. Creia que, mesmo que tudo diga ao contrário, ainda existem leis espirituais a teu favor. As leis terrenas talvez não te beneficiem. Diga que você está falido, diga que você está devendo, diga que não tem mais jeito. As leis terrenas estão dizendo isso, mas existem leis espirituais, como existia para o povo deles a lei do levirato e a lei do remidor. Existem leis espirituais que conspiram a teu favor, aleluia. E ela restituiu também financeiramente. Jeová Jiré ainda existe, o Deus que provê, aleluia. Ele proveu o sustento, restituiu as posses e tudo que Noemi tinha antes, as suas terras, as suas propriedades, Deus proveu através de Boaz e Ruth ali. Então, Deus não se esquece do que fala. Se Ele te prometeu algo, você pode ter esquecido, mas o Deus em quem eu creio é o Deus que não se esquece. Se Deus mostra a ferida, aconteceu alguma coisa difícil, Deus também mostra a cura, porque Ele é o Deus da cura, aleluia. Ele é o Jeová Rafá. Então Ele restituiu a primeira coisa, que de restituição, restituiu Noemi ao seu povo. Segunda, restituiu sua família. Terceira, restituiu sua fé. Quarto, restituiu suas finanças. Quinto, proveu a geração, que a sua geração fosse abençoada, porque através de Boaz e Ruth nasceu um neto. Esse neto, logo em seguida, é vô de Davi, que foi o maior rei de Israel. Então essa família que tinha tudo para dar errado, foi a família mais importante dos reis. Nasceu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amado significa a palavra Davi. Aleluia. Então Deus quer que a tua geração seja abençoada, sim. Quinta restituição, Deus restituiu honra e seu amor. Noemi, que chegou amargurada, envergonhada,
que suscitava dó e pena para todos os que olhavam para ela, aleluia, agora recebe tudo o que era do seu direito, recebe amor, e tem um neto, Pedro, um netinho para ficar no colo, um netinho, aquilo que ela pensou que ia embora dos seus filhos, Deus deu um netinho para ela, na sua velhice, uma alegria diferente. E coisa linda é pegar uma criança no colo. Quando aquela criança te olha, não importa se você é rico, se você é pobre, se você está cheiroso ou não está cheiroso, ela ri para você, ela te ama desse jeito. E quando Noemi pegou aquele netinho dela, aleluia, ela viu que Deus ainda é bom, que Deus ainda não se esqueceu de você. Você pode ter perdido muita coisa, mas esse é o ano da restituição. Deus ainda é bom e tem coisa nova para você. Os velhos, tudo bem, perdeu, passou, mas o Deus tem coisas novas para você. O velho talvez não tenha mais o que fazer, mas quando Deus dá coisa nova com vigor. Não é mais um filho doentio, não é mais um filho na hora da tristeza, mas agora é um filho abençoado. Aleluia, glória a Deus. Deus tem coisas novas. Sarabagachamandaias. É Obed, o nome do netinho dela, aquele que me serve, aquele que me serve. Obed, aquele que me serve. Então Deus quer dar alguma coisa que serve para você, que vai te ajudar a superar as tuas adversidades, a tua tristeza. Aleluia. E a última restituição, Deus restituiu sua sorte e deu-lhe um remidor. Aleluia. Todas as outras restituições não seriam possíveis se não houvesse um remidor. Aleluia. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tudo na tua vida precisa passar pelo remidor antes. E o remidor é Jesus Cristo. Hoje o meu remidor, o teu remidor é Jesus Cristo. A tua vergonha, a minha vergonha, a minha desonra, as minhas tristezas vão se transformar em honra, em bênção, quando passa pela mão do remidor. Aleluia. Jesus, tu és ainda o nosso remidor. Deus ainda tem um Boaz para você. Deus ainda tem um Boaz para você. Quando tudo parece perdido, quando nada mais parece dar certo, Deus sempre vai levantar um Boaz. Ainda que por mais longe que você tenha ido de Cristo, por mais longe que você tenha ido do Evangelho, espiritualmente falando, quando você retorna para a casa do pão, para Belém, o Boaz aparece na tua vida. O remidor vem e te toma, aleluia. E quando o remidor entra na tua vida, tudo muda. As coisas velhas passaram, é verdade. Talvez não dê mais para recuperar. Um filho que se perdeu, um casamento que se foi, um negócio mal feito, é verdade. Talvez não dá mais para recuperar. Mas o novo de Deus é sempre muito melhor do que o velho que se passou, aleluia. Alguém precisava ouvir isso. O novo de Deus, o Obed de Deus, aquilo que te serve, sempre melhor daquilo que se passou. Glória a Deus. Eu não sei como é que você chegou até aqui, não sei que palavra você pensava em ouvir essa manhã, mas essa palavra é da parte de Deus. Eu estou aqui debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma palavra profética para a tua vida. Eu quero pedir para você se levantar. Aleluia. Esse é o ano da restituição. Talvez até aqui muitas coisas não aconteceram do teu jeito. Tem coisas que talvez até você não vai mais recuperar. Eu preciso ser honesto e dizer isso. É verdade, tem coisas que você perdeu e talvez não vá mais recuperar. Mas se você estiver em Belém, na casa do pão, se você crer, tiver a tikvá de Deus no teu coração, que ativa uma fé verdadeira, a tikvá de Deus, que é crer contra qualquer tipo de esperança, isso é o suficiente
para mudar a tua história. Isso é o suficiente. Eu estou sentindo a virtude de Deus agora para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, para mudar a tua família. Talvez a tua família, a minha família não se levantou ainda porque eu não me levantei. Você não se levantou, aleluia, como deveria. E talvez espiritualmente eu estou um pouco longe, ou você está longe do propósito de Deus. Mas Deus quer produzir um avivamento nessa igreja. E o avivamento não começa com muitos homens. Ei, Jesus, o Senhor diz que não vai levantar muito, mas poucos. E o pouco que Deus vai levantar é o suficiente para incendiar essa igreja, incendiar a tua casa, incendiar, Senhor, esse povo, aleluia. Eu quero você que precisa, você quer uma nova unção, uma restituição na sua vida. Eu quero te pedir para chegar aqui na frente. Nós queremos orar por você. Talvez você diga: Senhor, eu restituí algumas coisas, eu perdi principalmente a esperança. Essa tikvá que o Sérgio falou, parece que eu não tenho mais. Essa esperança, essa fé, parece que morreu. Quando eu comecei, sim, mas agora não tenho mais, Senhor. Eu quero orar por você. A tikvá de Deus ainda vai ser ativada na tua vida para produzir uma fé que gera milagres, produzir uma fé de restituição na tua vida, aleluia. Espírito Santo, eu quero estar totalmente sensível à tua direção nesse momento. Eu quero orar aquilo que tu queres que nós oramos, Espírito Santo. Não com meu entendimento somente, mas com a tua direção, papai. Existem algumas vidas que chegaram aqui, Senhor, diante do altar. E como nós sempre falamos, Espírito Santo, sempre que a Bíblia fala de altar, é lugar de conserto, é lugar de restauração, de restituição, de renovação. Pai, eu peço para que a tua tikvá de Deus comece a brotar nos corações, Pai. Talvez pessoas chegaram aqui a ponto de que desistir ou quase desistir. Talvez pessoas chegaram aqui dizendo: por que não acontece comigo e acontece com os outros? Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: é tempo de levantar em Deus. As tuas orações não foram esquecidas. O Deus que ainda responde orações está aqui. Papai, em nome de Jesus, eu peço agora que haja um renovo sobre a vida deles. Senhor, esse é o ano da restituição. Restitui, Senhor, aquilo que foi perdido, mas não o antigo, o novo, Senhor. Tu és Deus de coisas novas. Pai, talvez tem pessoas aqui que estão passando por problemas financeiros. Tu és o Deus das finanças, o Jeová Jiré. Talvez tem pessoas que perderam até a saúde aqui. Tu és o Deus da cura, Pai. Quantos milagres nós já ouvimos e vimos que tu fizestes e o teu poder ainda não diminuiu. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por problemas familiares, conjugais, relacionamentos que perderam. Talvez esses relacionamentos não estavam sendo muito sadios para você. Talvez estavam sendo até relacionamentos doentios, como aquele filho que Noemi tinha, era um filho doentio. Mas quando Deus dá para você, Ele vai dar algo que serve, aleluia. Ele vai dar um Jessé na tua vida, um Obed na tua vida, aleluia. Aquele que serve, porque a tua geração há de ser abençoada, a tua geração há de ser diferente, a tua vida há de mudar. Mas você precisa deixar a tikvá brotar no teu coração, crer contra a todas as esperanças, crer contra toda falta de possibilidade, porque Deus não trabalha apenas com as possibilidades humanas, Ele trabalha com a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Começa a ministrar algo novo hoje, Pai. Eu oro para que a tua unção, Pai, o teu renovo começa a ser ministrado sobre essas vidas. Começa a tocar, Pai. Tu és o Deus que não precisa de nenhum homem para falar, Deus, mas quando tu usa um homem, Senhor, simples como eu, ou como qualquer outro aqui dos pregadores, Senhor, tu és um Deus que através da palavra ministrada, através da tua palavra, uma palavra só, diz o Senhor, pode mudar toda a tua história. Uma ordem do céu pode revogar toda a sentença terrena que tem sobre a tua casa, sobre a tua família. Basta uma palavra só. O mundo foi criado através da palavra, e
basta um haja de Deus, haja finanças, restrição nas finanças, vai ocorrer. Haja restrição da saúde, vai acontecer. Haja restauração no casamento, vai acontecer. Basta uma palavra, um haja de Deus aqui, que tudo vai mudar na tua vida. Aleluia. Vamos louvar, adorar o Senhor. Vamos orar. Creia no teu milagre.